Muitas vezes, as pessoas têm reações muito exageradas ao que está acontecendo. E aí, elas dão às situações uma dimensão muito maior do que realmente a situação possui. As emoções que cada indivíduo possui dentro de si são fruto das suas experiências. E é essa bagagem que determina a forma como irão agir e viver novas experiências. Você percebe que se trata de um ciclo? As emoções faz a vida nossa ter vários ciclos. Se você começa a acumular emoções e experiências negativas, isso irá se refletir na forma como você vê o seu mundo exterior, te levando a enxergar as situações e a reagir de formas igualmente negativas. Esse ciclo, ele se perpetua e faz com que se mantenha o ser humano dentro dele, dessa negatividade. Para utilizar o poder das emoções ao seu favor, é necessário que esse ciclo seja positivo. E ao desenvolver a sua inteligência emocional, você vai aprender a ver o mundo e a si mesmo de uma forma muito mais consciente. Você pode controlar muito mais as suas emoções, ao invés da emoção te controlar. E dessa forma, meu querido, torna-se possível lidar positivamente, mesmo com sentimentos considerados ruins. Como é o caso da raiva, por exemplo. Quando a gente tem consciência em relação à raiva, dá para canalizar a raiva para a prática de um esporte, por exemplo. Aprender a controlar as emoções e lidar com elas de forma positiva é totalmente possível. E é claro que isso é uma conquista diária, através de pequenas mudanças. Mas se você fizer um empenho, em pouco tempo você perceberá que estará cada vez mais assumindo o controle sobre as suas emoções e os seus sentimentos. Primeira dica: reflita a respeito da situação que você está vivendo a cada momento. Muitas vezes nós sentimos raiva, sentimos estresse, ansiedade, por exemplo, de uma forma automática. Isso é bem ruim, né, gente? A gente nem para refletir a respeito da real razão pela qual estamos experimentando essas sensações ruins. Fazer uma pausa, parar, inspirar, respirar, ou mesmo conversar com alguém, desabafar com alguém da sua confiança, irá fazer uma grande diferença em relação à forma como você está se sentindo naquele momento. E em muitos casos, queridos, as emoções se manifestam de forma desproporcional ao fato que realmente está acontecendo. E nesse sentido, a reflexão, a pausa, deve entrar em cena como uma forma de fazer você voltar a ter foco. Foco para ter razão, para ter consciência, para ter entendimento. Segunda dica: controle suas preocupações. A palavra preocupação, olha, ela é separada em duas partes, meu querido. Pré-ocupação, ou seja, o ato de ocupar a sua mente com uma situação antes da situação acontecer. Quando utilizada com equilíbrio, a preocupação pode ser positiva, porque nos leva a ter mais cuidado, mais consciência para agir. E a isso nos dá proteção. Mas o medo exagerado, ele pode se tornar prejudicial e pode fazer com que você fique controlado por medo. E aí, com medo, a gente compromete o nosso poder de agir e o poder de tomar decisões sobre a nossa própria vida. E é por isso que sempre que você começar a se preocupar demais com alguma coisa, reflita se faz mesmo sentido ou se você precisa mudar o foco para que realmente é importante. A terceira dica é você aprender a conter o próprio exagero. Gente, muitas vezes as pessoas têm reações muito exageradas ao que está acontecendo. E aí elas dão às situações uma dimensão muito maior do que realmente a situação possui. Sabe por que isso acontece? Porque quando nós cometemos erros, a gente se sente extremamente culpado e a gente só quer se punir. É por isso que acontece isso.
Mas quando isso acontecer de novo, contenha o exagero nas suas reações e evite desperdiçar a sua energia com coisas pequenas. Se você errou, inspire, respire, pense a respeito, peça desculpa se for necessário, perdoe, peça perdão e recomece de novo e de novo. Aliás, recomece tantas vezes quanto forem necessárias. A quarta dica: evite situações que te causam estresse, meu querido. Existem momentos em que o estresse é inevitável e aí você precisa aprender a superar. Isso é essencial para você sair da tua zona de conforto, para você voltar na situação de equilíbrio. Em muitas ocasiões, ele pode ser evitado através de algumas mudanças de comportamento. Nós podemos tirar o estresse da nossa vida, alterando alguns comportamentos. Se você sabe que você tende a se sentir estressado ao realizar uma atividade sob pressão, num período bem pequenininho para você terminar, você precisa se planejar para deixar tudo pronto com antecedência para você não viver esse estresse, porque você já sabe por antecipação que é um padrão que você tem desse estresse. E o mesmo vale para aquelas pessoas que sabem que vão ficar muito nervosos em ambientes bagunçados e muito frenéticos quando elas se atrasam para compromisso. Com organização e planejamento, é possível sim evitar uma parcela significativa de situações estressantes da sua vida e ter mais paz de espírito. Olha, essa dica é preciosíssima. Quinta dica: altera o teu foco. Quando você começar a sentir alguma emoção ruim, como vergonha ou raiva, por exemplo, a melhor maneira de evitar que ela te domine é mudando o foco, ou seja, pensando em outra coisa, focando em outra coisa. No caso da vergonha, você precisa pensar nas suas qualidades, nas razões pelas quais você está naquele lugar e focar em você mesmo e no que você está fazendo naquele instante, sem se comparar ou sem se julgar com outras pessoas. E quando a gente fala de raiva, nós precisamos parar e inspirar, expirar e refletir sobre o que aconteceu. Porque em algum nível a raiva vai te ajudar de alguma forma, porque no veneno sempre estará o antídoto. Além disso, meu querido, realizar uma atividade física também é ótimo para relaxar a mente, para se acalmar, para deixar a raiva ir embora. Minha sexta dica: acredite no seu autocontrole. As emoções são poderosas porque elas nos movem e nos determinam nossas ações. A emoção é que faz você agir ou não agir. E se você se sente capaz de alguma coisa, se você acredita nisso, você vai ser capaz, com certeza. E é nesse sentido que eu falo para você: acreditar que é capaz de manter o controle é fundamental para que você consiga ter equilíbrio emocional e utilizar as emoções de forma positiva. E por mais que não seja possível controlar o nosso passado, controlar o tempo, controlar as pessoas e os acontecimentos, nós temos o poder de decidir como iremos reagir ou agir em relação às situações da nossa vida. Por isso, acredite na sua capacidade de assumir a direção, o controle da sua vida e contar e escrever a melhor história da sua história. Quero compartilhar com vocês a sétima dica: treine a sua respiração. Queridos, a sua respiração é muito mais poderosa do que você pode imaginar. Respirar é um elemento indispensável para a gente assumir o controle e utilizar o poder das nossas emoções ao nosso favor. Respirar, inspirar, expirar é tudo. Quando você estiver ansioso ou estressado, a tendência é você respirar de forma mais rápida. Isso vai reduzir a quantidade de oxigênio que entra no teu cérebro, meu querido. E aí vai prolongar essa sensação de inquietude. Agora, quando você estiver ansioso, olha, você precisa respirar de forma consciente,
com uma atenção plena na inspiração naquele segundo, aí você vai conseguir se acalmar e vai voltar ao seu estado normal. Acredita, é muito simples. Praticar exercícios de respiração, de meditação ou yoga pode trazer na tua vida resultados extraordinários. Conhecer o poder das emoções é necessário para que você consiga assumir o controle sobre elas. Assim, você pode agir com muito mais sabedoria e você pode tomar muito melhor as decisões. E a intenção não é deixar de sentir emoções negativas, não. A intenção é de controlar essas emoções, de aprender a lidar com elas de uma forma positiva, restaurando, ressignificando, modificando as experiências ruins e evoluindo cada vez mais. Permita-se ir além, ouse inspirar e expirar mais calmamente, mais profundamente, que o poder lhe será dado.